Papo Mineiro hoje, numa prosa de cooperativismo, com advogada e professora, e também gestora, né? Tem que falar esse tipo de coisa que é muito importante. Isabela Quena Pérez, graduada em Direito pela FUMEC e pós-graduada em Direito Penal e Processual Civil pela PUC Minas, especialista em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Ela realizou cursos de gestão, governança, liderança, compliance, em várias universidades pelo mundo, Lisboa, St. Gallen, Dublin e Nova York. Atualmente, no sistema OSENG, apesar que é desde 2009, atuou no jurídico, na assessoria da diretoria e atualmente ela ocupa a gerência geral e a gerência institucional da instituição. Tem mais. Representa o sistema OSENG no Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, na FECOP, na Emater MG, no IMA, Fundesa, entre outros, e assumiu recentemente a presidência do Conselheite Minas. Tem que perguntar a que hora que ela vai estar passando dormindo, né? Porque deve ser 7 dias por semana. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada, Hernani, obrigada. É um prazer estar aqui, tendo essa prosa boa com você. É pena que não é pessoalmente, para a gente tomar um cafezinho, comer um queijinho ou um pão de queijo. Aí fica melhor. Um pão de queijo, um café, resolve tudo. Resolve tudo. Acho que por isso que a gente está resolvendo tanta coisa nessas Minas Gerais. Porque um pão de queijo com um café, pronto, está resolvido o assunto. Né? Verdade. Mas vamos lá, hoje a sua história, que é profissionalmente uma beleza de currículo, né? Merece onde está, né? E obrigada. Merece ir mais além. Né? Então vamos lá para você contar a sua história. Obrigada. Bom, a gente começa pelo início, né? Já dizem. Eu sou uma belo-horizontina, de pai e mãe mineiros, mas do interior. Minha mãe é de Ouro Preto e meu pai é de Alvinópolis, então eu falo que eu sou belo-horizontina, mas minha alma é interiorana. Eu adoro interior, adoro como as pessoas, né, conversam, se entretêm, a dinâmica do interior, eu adoro os valores, né, alguns valores mais presentes, então eu gosto muito. E gosto muito de ser mineira, já sempre ressalto isso. Bom, então eu nasci e criada aqui, né? Eles moram aqui ainda ou já voltaram para o interior? Moram aqui, todos aqui. E, na verdade, a infância deles foram no interior, mas aí na adolescência eles já vieram e aí já ficaram aqui. Então eu só sempre fui de passagem, né? Lá, passar férias. Claro. Tem primos, tios, né? Muito familiar lá ainda, muitos. E então eu estudei aqui, né, na infância, na adolescência também. Eu estudei num colégio de Pardo primeiro, São Miguel, Arcanjo. Depois eu fui para o Colégio Militar em Brasília, que eu morei 2 anos em Brasília. E depois vim para o Colégio Militar de Belo Horizonte, onde eu fui. Muito bem, gostei de saber disso. Colégio Militar. Para mim é uma excelente escola, me ensinou muito, tanto a questão, né, educacional, que é muito forte, mas valores cívicos, né, a ter uma disciplina muito para as coisas, assim. Eu agradeço muito a formação e as amizades. Eu fiz amigos que eu levo para mim até hoje, inclusive não só amigos de sala, mas professores, monitores. Foi realmente um período muito gostoso e muito saudoso que eu tenho na minha vida. E aí, eu formei e fui fazer Direito, né? Fiz Direito na FUMEC, depois... E quando eu fiz Direito, eu fiz estágios em diversos órgãos, eu quis rodar mesmo, para a gente conhecer, saber o que eu queria atuar, né? Então, eu fiz estágio no jurídico de banco, fiz nas áreas cíveis, área civil e penal do Tribunal de Justiça,
onde para mim foi um grande, grande aprendizado, porque não tinha Lei Maria da Penha, né? Então, especialmente quando eu fui no Juizado Especial Criminal, a gente pegava as lesões corporais, né, que não eram graves, gravíssimas, a gente ia tudo para o juizado. Então, foi um belo aprendizado, assim. Eu era muito suspensa, porque eu era conciliadora no estágio, lá você não podia, você tinha que ficar imparcial. E nesses casos especificamente, eu não Não conseguia. tinha como, né? Não tem como, né? Não tem como. Eu lembro de uma vez um coordenador falar: Isabela, eu não aguento mais te suspender, minha filha, toda semana. Mas realmente é um assunto assim, né? A gente fala, mas é muito sério, era muito já latente, já tinha muito essa questão que a gente tentava ali coordenar, e foi um período assim de muito aprendizado na minha vida, porque a gente lidava, né, não só com essa sensibilidade, essa fraqueza da situação, essa fragilidade da mulher numa relação. E essa questão também, a gente fazia o acompanhamento psicológico lá junto no juizado, que tinha, então a gente acompanhava, né, alguns casos, muitas vezes as vítimas não representavam, ou tiravam a representação dos seus companheiros, seja por medo, por uma crença de achar que ele ia melhorar, que ele não ia fazer mais, até por uma dependência econômica, né? Eu falo que é muito triste, mas o mundo da gente, assim, a nossa visão se abre muito, assim, para a realidade mesmo das relações, né? Então, foi um período de muito aprendizado. Aí, depois fiz mais alguns estágios, comecei a advogar, e aí veio, né, o convite para eu entrar no Sistema OSENG. O doutor Ronaldo me fez esse convite, eu sou muito grata a ele, que foi onde eu comecei a minha escola do cooperativismo, porque quando eu entrei, a gente tinha visto muito pouco na faculdade, a gente não vê muito de cooperativa. E então, assim, foi e é, até hoje, né, um aprendizado para mim que eu não sei nem medir em palavras, não só de poder conviver com o Dr. Ronaldo, mas de também nessa cultura cooperativismo. Eu falo que o cooperativismo, ele exala o seu lado humano. Eu entrei aqui no jurídico na USENG, fiquei aqui há alguns anos e depois fui para essa área, né, de assessoria, depois a área institucional, e hoje estou aqui com a gerência institucional e a gerência geral. Mas para mim foi assim, e uma experiência única, porque para mim realmente o cooperativismo ele é o caminho, porque ele é uma questão econômica. É bom sempre ressaltar isso, a gente coloca isso na filosofia, tem toda uma questão de tem que dar resultado positivo, a cooperativa é uma empresa, ela trabalha de forma econômica, visando resultado, a gente não fala lucro, mas então fala sobra, mas ela tem que dar um resultado positivo, Claro. com um diferencial, né? Que ela lida ali com o entorno, com o lado humano, com essa questão do desenvolver, ver o outro, né? Essa que a gente fala muito da empatia, mas a cooperativa ela tem esse lado tanto com a comunidade que ela está, né? Com a sociedade em volta, a região que ela está, ela tem esse compromisso de desenvolver, como vem aí uma qualidade de vida, todo um desenvolvimento sustentável da região. Esse olhar é um olhar natural do cooperativismo. Então, realmente é uma dádiva, é um presente que eu tenho até hoje de lidar com essa E hoje questão. você, na gerência geral, então, você tem comandado toda a administração. Não. Tem uma diretoria aqui, né? A gente tem o nosso presidente, né, doutor Ronaldo, tem o nosso vice-presidente, tem o superintendente. Então, eu fico abaixo deles, né? É uma questão Mas da... então é operacional mesmo, né? Olhando na operacional. Na verdade, ele pega essa questão aí estratégica, mais voltado aí para o tático operacional, né? E eu fico Sim. muito na questão institucional também. Então, toda É. essa interface com instituições privadas, instituições
públicas, né, tanto municipal, estadual, a gente faz o alinhamento com o nosso órgão, né, o sistema OCB, que é nacional, então, às vezes também deputados, por exemplo, federais que têm a base em Minas, a gente faz esse relacionamento, esse relacionamento institucional passa aqui pela nossa área. Muito bem, ótimo. E o que é isso que você assumiu recentemente? Conselheite. Conselheite é um conselho paritário aqui de Minas, né? Foi criado em 2018 e o sistema OSENG, o sistema FAENG, que é do produtor rural, e o SILENG, né, que é o Sindicato dos Laticínios, a gente então criou o Conselheite Minas. Ele tem alguns estados já, é muito forte, mais antigo, inclusive, mas tem essa questão o Conselheite, ele visa ali, né, na questão técnica, dar o preço de referência do leite, então dos laticínios, como é que está a qualidade do leite, e tem uma questão de criar um diálogo, um relacionamento entre produtor, laticínio, cooperativa, né? Então tem a toda a cadeia do leite ganhar com isso, não só em questão de qualidade, mas em questão econômica, todo esse tratamento. Então, a gente estuda, né? O Conselheite, ele tem uma câmara técnica que faz um estudo ali da qualidade do leite, das proteínas, da gordura, com todos os insumos, os custos de produção, os custos de laticínio, a venda, o volume, né? De quanto é vendido por mês. Então, a gente vê. E aí, oscila entre as entidades e agora o sistema OSENG assumiu a cadeira e o doutor Ronaldo me deu a presidência. Muito bem. Ele sabe que tem gente competente. Né? Mas aí você viaja também muito pelo interior, visitando as cooperativas. Conta um pouco desse universo das cooperativas para nós. Hoje aqui no estado, né, a gente tem 800 cooperativas e de vários ramos, né? São 7 ramos, então a gente tem as Unimedes na área da saúde, tem as cooperativas de crédito com algumas centrais, então a gente tem Sicoob, tem a Central Crediminas, a Central Secrenge, temos aí a Unicred, temos agora também a Cressol, então a gente tem várias entidades aí, cooperativas do agro, então a gente café, leite, grãos, frutas, trabalho, transporte, consumo, né, o educacional. Então tem vários ramos. O cooperativismo, ele tem um universo assim amplo e diversificado, né? E nossa Minas Gerais são muitas, como já diziam, né? A gente vai aonde as cooperativas estão. Então a gente faz esse trabalho, né, de acompanhamento, de monitoramento das cooperativas, leva projetos, a capacitação. Então, tem muitos cursos, palestras, programas. A gente faz essa participação com eles também em eventos, porque a gente quer estar junto das cooperativas. A gente tem um relacionamento hoje aqui muito bom com as cooperativas, né? Sim. Então, a gente trabalha e a gente viaja, e viaja muito nessa questão de ir até as cooperativas, né? E traz as cooperativas também ao sistema OSENG. A gente tem aí um centro de treinamento aqui, que é um espaço para a gente dar capacitação para as cooperativas, mas também um espaço para elas usarem. Então, tem espaço aí para assembleia, para elas fazerem reuniões. E é interessante porque você encontra com pessoas diversas, né? Muito. Pessoas diversas. Porque, às vezes, a renda da pessoa é aquela renda da cooperativa, né? Exatamente. Eu falo que eu gosto de gente, né? Eu gosto de gente. Então, assim, eu dei aula um tempo, depois veio até pelas questões de trabalho, né? O novo cargo, essa questão de viajar muito. Então, hoje em dia eu não dou aula mais, mas eu sempre brinco assim que eu fiz gestão de pessoas depois porque eu gosto muito de gente. E então essa proximidade, esse relacionamento, assim, é um aprendizado, é uma experiência de vida. Acredito que quando você conversa, você, né, troca esse aprendizado. Você ensina uma hora, aprende muito mais, aprende da vida também. Eu sou uma pessoa amante da vida. Eu acho que a gente tem aí uma toma muito cafezinho, come Toma muito pão de queijo. cafezinho. Mineiro não recusa
um cafezinho, uma prosa, né? Eu acho que o diálogo é muito importante. Com um diálogo, uma conversa, eu acho que a gente se entende. Mas você se preparou, né? Porque apesar que você fez uma graduação em Direito, você fez pós-graduação, mas depois você foi fazer outros cursos, né? Esses cursos, Se inclusive, capacitar um pouco, né? esses cursos, muitos deles foram oferecidos pelo Sistema OSENG mesmo. A gente capacita as cooperativas e ele tem aqui, né, um preceito de nos capacitar também, né? A gente Claro. acompanhar essa capacitação, né? Então, esses mesmos agora, né, de Lisboa, de Dublin, de St. Gallen, a gente faz todo voltado aí numa otimização para o cooperativismo. É um braço do sistema OSENG em capacitar os dirigentes, É né, e a claro, é política. importante demais, isso é importante. Isso deve estar contribuir muito com você, a questão de liderança, de governança, do compliance mesmo, né? Que é Muito, uma muito. coisa tão falada hoje, né? Tão falada, tão exigida. É, Né? Então é bom você mesmo ocupando esse cargo de gerência institucional, é importante você ter esse conhecimento, né? Qual desses cursos você gostou mais? nossa, é tão diversificada, Ana, e cada um tem um viés. Então, por exemplo, o compliance, né? Eu fiz, ele faz todo, foi em Nova York, então ele faz toda uma comparação, então o direito comparativo ali dos compliances. Então é uma coisa que abre muito a sua mente e traz uma adequação também, o que você usa em nível nacional, o que é usado em nível internacional, essa evolução, né? O que é básico para toda relação, todo processo. Então, a gente faz muito essa troca. Mas cada um teve uma coisa, assim, um gostinho especial, né? Lisboa, a Claro. gente questão foi muito forte a questão da liderança, né? Em Dublin tem uma questão foi tudo usado uma tecnologia muito forte, né? Mostrando para a gente assim, a evolução da tecnologia no mercado, né? Como que as criptomoedas, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi, eu falava, gente, como que coisa louca, né? Você comprar uma coisa que está na internet, que você não pega, mas é seu, tá lá, virtual, né? Aqueles arquivos. Então, assim, foram coisas que me deram uma visão, né, ampla de mercado, de tecnologia, de liderança. Eu sou muito grata ao Sistema Sem por isso. É claro, uma experiência fantástica, né? Uma experiência É. muito boa nesse ponto, né? E seu dia a dia, né? Então, seu dia a dia aí na gerência geral, né? De repente com muitas reuniões, com muitas viagens, né? Como é que você vive isso? Eu adoro. Eu falo que a gente. Eu não sou uma pessoa pegada muito à rotina. Porque senão não daria certo nesse cargo, né? Porque se você pensar que todo dia você vai para o mesmo lugar, sentar, bonitinho, preparar, não é, né? E como esse cooperativismo ele tem um universo muito amplo, então tem dias que você está lidando as questões do agro, tem dia que você está lidando questões educacionais, tem dia. Então é muito diversificado. Eu acho uma delícia, porque a gente aprofunda assuntos, né? A gente se torna ali conhecedora de coisas que a gente não aprendeu na faculdade, né? Não foi numa cadeira. Então, esse conhecimento empírico ali, ele é muito gratificante, é muito gostoso, né? E é muito agitado, né? Você não fica ali, não tem uma calmaria, Não tem mas uma calmaria. Nem né? podia, né? Com tanta É, gente envolvida, né? Porque você falou de 800 cooperativas. Qual o universo das empresas que estão dentro dessas cooperativas? universo das empresas, como assim? Assim, o número, a quantidade de empresas que estão dentro dessas cooperativas. Não, Tem de empresas ou não? as cooperativas são mais pessoas físicas, né? Excepcionalmente tem Sim, pessoas sim. jurídicas, mas hoje a gente tem aqui 5 milhões de cooperados e 40 mil empregos direto nas cooperativas em Minas. E esses dados já são de 2021. Agora, em julho, a gente lança o nosso anuário, já, né, 2023, com os dados de 2022 e na análise que foi feita aqui, todos os números cresceram.
Hoje o cooperativismo ele tem mais de 12% do PIB do Estado. Então, ele movimenta aí uma grande quantia, né? Tem uma relevância para o Muito Estado. bom. Isso é muito bom. Agora, se a gente pensar que esse estado ele tem 853 municípios e 5.000 distritos, nós estamos falando de 5.853 localidades. Então precisa ter isso mesmo, né? Precisa. E tem Vamos dizer assim, tem chance de até de expandir mais. muito. E é engraçado porque tem muitos distritos e muitas cidades que ainda, por exemplo, a única instituição financeira é a cooperativa. Então, a gente tem municípios aí com histórias riquíssimas disso. São Roque de Minas mesmo, eu estive lá há menos de um mês, onde a cooperativa é a instituição financeira da cidade e que modificou, que alavancou, que desenvolveu toda a cidade. E Então, ela é deu dignidade, né? referência E deu completa. dignidade a cada E outra habitante. coisa, diminuiu a evasão. Porque antes as pessoas não tinham muito ali como sobreviver ou não se achavam capazes de viver em São Roque e começaram a sair. Então, a cooperativa, com todo esse desenvolver, né? Então, tem uma cooperativa de crédito, né? Aí foi feita uma cooperativa educacional também sensacional, agora uma agro. Então, tudo, o município vai fazendo essa intercooperação, esse desenvolvimento que é fantástico. Você pensar assim, uma cidade que não tem, né, a única instituição financeira é uma cooperativa, tem vários, tanto cidades quanto distritos, e aí a gente vê esse desenvolvimento, essa dignidade, né, de perto, aos olhos nus, eu brinco assim, com números, né, mostrando todo o resultado positivo, é gratificante, eu acho sensacional. Sou Eu suspeita. também acho. Eu acho, não, mas eu acho que é uma dignidade mesmo dada à pessoa, uma identidade, né? A pessoa consegue ter a sua identidade. Né? É. Isso é tão importante para a pessoa, para a autoestima da pessoa, né? A felicidade mesmo da pessoa, né, Isabela? E o Isso é muito importante. cooperativismo, eu falo que o cooperativismo ele traz ali, quando eu brinco, ele aflora o lado humano, né? Mas ele vê essas questões ao redor. Então, a gente tem aqui um programa que chama Dia C, Dia de Cooperar. E é um programa que ele vai com as mais diversas e variadas ações. Então, desde uma doação de sangue, a uma recuperação de nascente, teve uma cooperativa que fez exame oftalmológico em todos os alunos da rede pública, e aí, constatada o problema de visão, né, forneceu os óculos. Então, são projetos interessantíssimos. E como que isso, assim, agrega na cidade, na região, né, no local onde a cooperativa está. Então, passa uma relação ali não só de negócio, mas é uma fidelidade pelo reconhecimento É. e não pela vantagem ou pelo, né? E o relacionamento, o Ronaldo, né, esteve com o Papa e ele fala que o Papa falou com ele assim que o cooperativismo é a face humana da economia. E eu acho essa frase fantástica. Fantástica mesmo. Acho que Fantástica essa a gente frase, né? tem que disseminar, né? Porque a gente vive num mundo de muita ganância, né, Isabela? De muita ganância. Então a gente percebe no cooperativismo, por isso que eu falei presente e futuro, porque já é uma presença forte. Presença de futuro, presente e futuro. Por causa disso mesmo, é mais humanizado, ele vê a pessoa, né? E contribui que a pessoa saia daquela posição, né? Às vezes ruim, e vai evoluindo, vai avançando, né? Então isso é muito lindo, né? Isso é muito bonito. É lindo E e sem Minas. ter essa ganância, né? Como nós falamos assim, não é, como uma cooperativa não é para ter lucro, mas precisa ter investimentos. Né? Exatamente, não, e tem. Olha, Hernani, eu falo que o mineiro, ele é muito recatado, né? A gente tem que falar mais, a gente tem que mostrar o que a gente tem de bom. Então, assim, a gente tem cooperativas excelentes em Minas Gerais. A gente tem a maior cooperativa de café do mundo, que é a Cochupé, está lá em Guaxupé. A gente tem várias cooperativas de café exportadoras, que são grandes potências de leite, de grãos, né? Com todas assim belíssimas, dando um resultado positivo, fazendo negócio. Então, eu falo que a gente tem que gritar mais, né?
Mostrar para as pessoas ali. E muitas falam assim, eu não sabia que era uma cooperativa. Aí algumas ainda falam assim, achei que cooperativa era ONG. Não, e ONG é importantíssima, né? Tem um Claro. papel importantíssimo, mas as pessoas têm que entender que com a cooperativa faz negócio. Elas têm ali uma questão de um meio de sobrevivência, né? Vive Economicamente. daquilo, vive daquilo, né? Vive daquilo. Exatamente, exatamente. Semana passada, agora, uma cooperativa de transporte, lançando, ela faz já de cargos e de pessoas, então, ela tanto do transporte de pessoas, mas o transporte de carga, principalmente, ela está fazendo com carro elétrico agora. Olha que inovação! Uma empresa, assim, né, pujante aí, em amplo crescimento, já em vários estados de Minas. Olha que orgulho! Eu fico muito orgulhosa dessa cooperativa. Não tenha dúvida isso, né? Mas e a mulher, Isabela, está satisfeita? Tô sim. Tô aí. Eu falo que a gente hoje, a mulher tem um papel muito importante, muito relevante, assim, não só na liderança, né? A gente vem ganhando espaço aí, mas na manutenção das relações. Que a gente sabe, né, não, obviamente, desmerecendo, eu acho que mulheres e homens não são iguais, apesar de terem direitos iguais, né? Mas todos têm as suas peculiaridades aí, né? Os gêneros. E a mulher tem essa capacidade de administrar várias coisas ao mesmo tempo, de viver, né, nessa vida corrida, presta atenção no celular, na pessoa, e vai, e faz multitarefas, né? Mas tô muito satisfeita e com o caminho que a gente vem construindo, né? A gente conta, aí, igual eu te falei, com mestres, com guru, a gente se dedica, se esforça, se esmera, né, para ter Uma equipe assim tão inteligente, muita inteligência sempre é bom, né? A gente tá perto, né? Eu falo que eu sempre prefiro ser o pior de uma turma boa. é isso Mas eu mesmo. estou na turma boa, eu estou na turma boa, né? É junto Então, dos bons que a gente fica melhor, né? isso é vamos dizer, uma dita mineira interessante, né? É muito interessante essa dita mineira, né? E aí, quais os próximos planos? Então, a gente tem aí agora, né, essa questão de disseminar mais o cooperativismo na sociedade, principalmente, né, fazer ele ser reconhecido, ele ser introspectado. Então, a gente tem isso como uma diretriz forte. O cooperativismo nacionalmente vem sendo tratado aí. A questão da inserção no mercado, né, das pessoas terem essa competitividade cada vez mais ampla nas plataformas, na distribuição. Então, a gente tem essas diretrizes com o cooperativismo e os planos é a gente intensificar, fortificar as parcerias que já existem, né, principalmente aqui em Minas, a gente vai vendo o desenvolvimento dos nossos projetos, dos nossos programas, a gente tente a evoluir, ampliar e inovar, né? Que a inovação está aí, a gente não pode ficar para trás. É Eu isso falo que às mesmo, vezes a né? gente até assusta, né? Essa inteligência artificial vem aí para mostrar a inovação, às vezes um pouco desmedida, que a gente vai ter que, né, se adequar, entender como que a gente pode, né, ter uma utilização saudável, boa, mas a inovação é inevitável, né? E muito boa. A gente só tem que Ah, é boa. saber usar. Nós vimos isso, né? Nós fomos obrigados por uma pandemia a ir para o cada vez mais digital. Né? Sim, é Mas isso quando nós mesmo. pudemos sair fora do digital, a gente fica tão alegre, né? Por Eu quê? acho, eu prefiro. A gente gosta de encontrar, abraçar, dar um beijinho. Eu prefiro. Eu acho que o face a Né? face, aquele quando você encontra, porque na tela também essa questão perde um pouco nessa proximidade, essa a vontade, a disponibilidade, porque na tela às vezes você já marcou uma reunião rapidamente na outra, às vezes você tem que fazer alguma coisa em casa, então perde muito, né? Foi muito útil, foi extremamente essencial e importante, né, para a manutenção
das nossas atividades, para a nossa segurança, mas o presencial é muito melhor. Não tem dúvida. Nós estamos chegando aí nos 30 minutos exatamente, né? Queria que você deixasse uma mensagem. Você como uma mulher, uma liderança, né? Hoje uma liderança dentro do cooperativismo, e queria que você deixasse uma mensagem não só para as mulheres, mas para os homens também. Olha, eu sou uma pessoa que fala que a gente tem que seguir o nosso coração, seguir a nossa intuição, fazer o que a gente gosta, né? As pessoas falam, eu faço o que eu gosto, é essencial. Mas às vezes a gente também não faz algumas coisas que a gente não gosta dentro de um macro que a gente gosta. Então, um recado é seguir o coração, seguir a intuição e sempre lembrar que cooperar é bem melhor que competir. Então, o cooperativismo, para mim, é o caminho. É muito bom, sempre bom. Muito obrigado, viu, Isabela? Eu que Gostei muito agradeço. gostei muito de conhecer aquele dia e hoje ampliou minha admiração pela sua pessoa, pela profissional, pela pessoa Isabela. Eu que Né? agradeço, Hernani. Obrigada, viu? Ó, eu não sei se edita, né? Não edita, mas essa parte de quando você fala que eu que comando, como eu tenho uma diretoria em cima, então é bom se puder essa parte aí no. Não, mas você deixou bem claro, eu falei assim, o que você faz? E você falou muito bem, tem uma diretoria, tem uma superintendência e tem a gerência, que hoje você ocupa. Acho que foi tranquilo, bem tranquilo isso, né? Ficou bem claro, Então não tá é? bom. Tá bem? Isso nem o seu poder, o seu talento, né? Porque você tem um poder, todos nós temos, cada um de nós tem um poder, e o nosso talento, né? E Isso o nosso mesmo. talento, às vezes, com as pessoas, vai, vamos dizer assim, transbordando. Isso é muito importante. Que Viu? bom. Muito obrigado, viu, mais uma vez, e um grande abraço. Obrigada, Hernani. Um abraço. Obrigada. Nós tivemos, então, hoje a advogada Isabela Quena Pérez, que está lá na gerência geral e na gerência institucional, entre outros cargos, né, da OSENG, essa entidade tão forte de Minas Gerais. E nós podemos conhecer um pouquinho desse trabalho do cooperativismo. Até a próxima. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.